Fala pessoal, beleza? Trazer mais um vídeo para vocês aí, um assunto um pouco polêmico, né? Algumas opiniões divergentes. Uns falam que tape reading é melhor do que análise técnica, outros falam que o tape reading não funciona. Eu vou deixar a minha opinião aqui, mas antes de continuar esse vídeo aí, não esquece de deixar o like aí para ajudar o canal. Se você é novo, se inscreve, tem muito conteúdo bacana sendo postado. E sem mais delongas, dá aquela força aí pra gente fazer o canal crescer aí, tá bom? Bom, afinal, quem é melhor? Análise técnica ou tape reading? Na minha opinião, não existe melhor nem pior, tá? Na minha opinião, a soma dos dois trazem um operacional perfeito. Por que eu falo isso? Porque assim, existem pessoas que são lucrativas operando apenas fluxo e existem pessoas que são lucrativas operando apenas gráfico. A partir do momento que você tem pessoas que ganham só com gráfico e tem pessoas que ganham só com fluxo, significa que ambos possuem informações que são benéficas para o operador. Porém, em particularidades, eu considero o fluxo um pouco mais assertivo pelo seguinte: o fluxo ele é a base do movimento. O fluxo ele sempre vai existir, tá? Independente de gráfico ou não, o fluxo ele está ali porque o fluxo é o quê? São as negociações sendo realizadas. É o comprador comprando, é o vendedor vendendo. O fluxo ele me mostra ali em tempo real quem está comprando e quem tá vendendo naquele momento. Já o gráfico, ele só existe porque existe o fluxo. Não tem como existir um gráfico sem o fluxo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você opera apenas o gráfico, tá? Você tem as informações do que está acontecendo, porém essas informações elas chegam atrasadas. Enquanto no fluxo você tem a informação ali em tempo real, o gráfico ele te dá uma informação com atraso. Porém, qual a principal vantagem do gráfico, na minha opinião? O gráfico, por ele me dar justamente históricos passados, eu consigo, através de um gráfico, saber que movimento que o mercado está fazendo na última semana, no último mês, nos últimos 15 minutos, nos últimos 20 minutos, tudo relacionado ao passado, o gráfico, ele me mostra. E como a gente sabe que o mercado, ele tende a se repetir movimentos passados, então a gente sabe que onde é um suporte, provavelmente o preço quando chegar lá, provavelmente tende a ter defesa daquela região e a mesma coisa para uma resistência. E quem é melhor para você encontrar suportes e resistências passados? O gráfico. Enquanto o fluxo ele te dá o que está acontecendo no presente de forma muito mais efetiva, o gráfico ele te dá as movimentações passadas. Ela entenda que o gráfico é uma historinha, é o que o mercado te contou na última semana, é o que o mercado te contou no último mês, o que o mercado te contou durante o ano inteiro. Enquanto o fluxo ele também te conta a historinha, só que ele te conta a historinha do que está acontecendo agora. Então, assim, por isso que eu falo que um complementa o outro. Você tendo a junção do que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, você tem o casamento perfeito. Por que o casamento perfeito? Porque se eu pego um gráfico, por exemplo, e eu marco uma resistência aqui no 41, eu tenho aquela região como uma resistência, eu sei que ali foi uma resistência no passado. Porém, quando eu venho para o fluxo, eu percebo que o fluxo começa a chegar na região lá do 41, começa a entrar vendedor defendendo, eu vejo o comprador comprando e o mercado já não tem mais o mesmo deslocamento que estava tendo antes, eu já sei que ali está tendo defesa. E ali me confirma que ainda é uma resistência e aquela resistência está entrando uma pressão vendedora para defender aquela resistência. Então, quando você tem a informação passada e você tem a informação presente e você casa as duas coisas, cara, você tem um operacional perfeito. Porque assim, o cara que muitas vezes ele fala mal do gráfico, porque o fluxo funciona, ele é melhor, entenda que muitas vezes essa pessoa ela não sabe olhar o gráfico.
ela não sabe operar um gráfico e, portanto, ela acaba falando mal. Que eu acho errado. Se você não conhece sobre um assunto, não diga que o que você sabe é melhor. Só diga que o que você sabe funciona e você desconhece sobre o outro assunto. Agora, pelo simples fato de você conhecer o fluxo ou conhecer o gráfico e você falar mal do outro método sem ao menos conhecer, eu acho uma tremenda ignorância. Então a minha opinião é essa, não existe melhor nem pior. Se vocês me perguntarem, se um dia tirasse o fluxo da tela, você conseguiria operar apenas gráfico? Sim, eu conseguiria. Porém, eu provavelmente vou ter uma assertividade menor. Você consegue operar somente o fluxo sem o gráfico? Consigo também, tá? Agora, se você me perguntar em qual eu teria mais assertividade, se eu operar apenas o fluxo ou apenas o gráfico, se eu operar apenas o fluxo, eu ainda vou ter uma taxa de acerto um pouco maior do que operando apenas gráfico. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, o gráfico ele é campeão em me mostrar o que aconteceu no passado. O fluxo ele vai me mostrar o presente. E o que é mais importante de informação para mim? O passado ou o presente? Para mim, a informação presente ela é mais importante. Mas, lembrando que não é porque a informação presente ela é mais importante de que a informação passada não tenha importância. Por isso que eu digo, o casamento dos dois é o melhor, é a melhor forma que você tem de operar. Se você tem um conhecimento básico de análise técnica e você tem conhecimento de fluxo, você juntando os dois, cara, você entra com muito mais segurança nas operações. Por isso que eu digo, se você opera fluxo e você não entende nada de análise técnica, vai estudar análise técnica, aprende, porque vai te agregar muita coisa. Se você opera apenas gráfico e você não conhece nada de fluxo, vai estudar análise de fluxo, tape reading, você vai melhorar muito a sua taxa de acerto. Então, assim, a minha opinião é essa, não existe melhor nem pior. Eu acho que os dois formam o par perfeito, tá? Porém, o fluxo tem sim algumas vantagens em relação ao gráfico, por se tratar de movimento no presente, tá? Porém, o gráfico te dá uma base de regiões importantes muito boas, tá bom? Um outro exemplo para finalizar esse vídeo, que é sobre a questão do candle. Por exemplo, você pega um candle desse daqui, ó, um exemplo, este cara aqui, ó, você tem um candle que deixou um pavio aí para baixo, certo? Quando você olha esse candle, a gente sabe que teve uma defesa ali na base daquele candle, né? Tanto que o candle ele caiu e ele retornou até metade do movimento dele. Porém, quando você consegue analisar o fluxo, você consegue descrever o que aconteceu ali naquela base. Se ali teve uma absorção, se ali teve uma exaustão, se ali teve uma montagem de posição de algum player, se a defesa que teve lá embaixo foi de forma passiva ou se foi a mercado, como houve aquela defesa, como aconteceu aquela defesa. E querendo ou não, isto te dá um feeling de entrada muito melhor. Tá? Uma outra questão é sobre a entrada. Por exemplo, você tem um candle aqui num gráfico de 5 minutos. Se você opera 5 minutos e você vê um candle desse daqui, teoricamente, você vai entrar na sua compra rompendo esse candle. E o seu stop fica abaixo dele. Isso vai me dar um stop de 12 pontos. Quando você consegue fazer a leitura de fluxo e você começa a enxergar que na base desse candle aqui está tendo uma absorção, está tendo uma exaustão, está tendo uma defesa convicta, muitas vezes você entra na própria base com stop muito curto, muitas vezes stop de 2, 3, 4 pontos, tá? Só que quando você entra nessa operação, esse candle ele não se formou ainda. Você só está pegando a informação presente de que está tendo uma defesa ali e que essa defesa está te fornecendo um risco-retorno ok para você entrar na operação e você acaba muitas vezes conseguindo pegar o início do movimento quando você consegue fazer a leitura de fluxo, tá? Porém, o cara que ele entra no rompimento desse candle,
percebe que nesse dia aqui, ele pega um movimento muito bom de 27 pontos. A diferença é que o cara que entrou aqui na base, se ele pegar o mesmo movimento, ele vai pegar aí 10 pontos a mais. Mas os dois ganharam dinheiro. Então, por que eu vou falar que um é melhor ou pior do que o outro? Sendo que os dois ganharam dinheiro. Ok? Então, assim, não existe melhor nem pior. Existe você saber analisar ambos e juntar as informações de ambos e tomar a sua decisão através disso. Tá? Por isso que eu opero fluxo, eu tenho o gráfico, porém, eu sempre ressalto que o fluxo ele existe independente de gráfico, e o gráfico ele só existe por conta do fluxo. Então, colocando na balança, na minha opinião, para o meu operacional, o fluxo ele tem um peso um pouco mais relevante do que o gráfico. Mas a junção dos dois te traz um operacional muito bom. Melhor do que se eu estivesse operando apenas fluxo e melhor do que se eu estivesse operando apenas gráfico. Beleza? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí para quem tem essa dúvida. Não esquece aí novamente, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo e até o próximo vídeo. Um abraço.